Aleluia. Efésios capítulo número 6, a partir do verso 10. Aleluia. A palavra de Deus vai nos dizer: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso deste século, e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau, e tendo vencido tudo, permaneceis firmes. Levantai-vos, pois, cingindo vossos lombos com a verdade, e revesti-vos com a couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a palavra de Deus, e ainda orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, perseverando em toda oração e súplica por todos os santos. Até aqui. Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por cada momento desse culto, Senhor Deus. Sabemos que foi uma batalha espiritual para chegarmos até aqui, Senhor Deus. Mas o Senhor tem nos dado vitória, e que a tua igreja possa entender que nós vivemos dia após dia numa batalha espiritual. É por isso que nós temos que orar a todo tempo, andar em vigilância, orar sem cessar. Que a tua igreja ela possa estar intercedendo por cada momento desse culto, para que a palavra de Deus ela possa penetrar naquele coração que não tem amado o Senhor, naquele coração que tem os seus olhares de Jesus Cristo. Pai, que nessa noite, Senhor Deus, o inimigo das nossas almas, ele caia por terra no nome de Jesus, e o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada pessoa que ouvir essa palavra. Ah, Deus, sabemos como nós somos fracos, mas quando nós sujeitamos ao Teu Espírito Santo, Pai, todo o poder, a autoridade está sobre as nossas vidas, não por causa de nós, mas por causa do que opera em nós, por causa do nome de Jesus, que tem poder para quebrar todas as cadeias, todas as algemas de Satanás e seus demônios. Ah, Senhor Deus, se alguém aqui, Senhor Deus, sendo prisioneiro de Satanás e seus demônios, se alguém que está tem andado acorrentado pelo inimigo das nossas almas, que nessa noite haja libertação nessa vida, Pai, que haja libertação nessa vida para a glória do Teu nome. Ah, Senhor Deus, que a Tua igreja ela possa entender que nós devemos buscar cada dia nos fortalecer em Ti, sujeitando a nossa vontade à Tua vontade, Pai. Oh, Senhor Deus, que o Senhor tenha liberdade no nosso meio essa noite, Pai. Fala ao nosso coração para que haja mudança e para que todos nós possamos dar uma resposta para tudo que nós ouvirmos essa noite. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Amém, igreja? Que vocês possam estar intercedendo essa noite. Precisamos entender isso. Amados, o apóstolo Paulo,
depois dele falar do propósito eterno de Deus nos salvar, depois dele afirmar que o Espírito Santo, ele nos sela para o dia que o nosso Deus, ele nos arrancou da morte espiritual e nos colocou assentado em lugares celestiais. Depois que o apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos andar em unidade, em santidade e na plenitude do Espírito. Depois dele falar que nós devemos andar com paz na nossa família, no nosso trabalho, ele começa a falar de conflitos grandiosos. Ele começa a falar do inimigo que tenta nos destruir. Ele começa a falar das batalhas espirituais. Mas eu queria que você entendesse essa noite que a vida cristã, a vida com Deus, ela não é uma vida fácil. Ela não é um mar de rosas, mas sim uma batalha espiritual. Ela não é um lugar apenas de descanso, mas é uma arena de lutas, onde todos nós não podemos ficar parados, não podemos ficar chorando diante das aflições da vida. Nós precisamos lutar. E essa batalha espiritual, ela começou lá no Jardim do Éden, ela começou lá no paraíso, quando a serpente, Satanás, ele começou a tentar Adão e Eva. E eles ali não resistiram à tentação e comeram do fruto que era proibido. Só que pelo amor e pela misericórdia de Deus, o Senhor, ele traçou um plano de salvação, aonde Deus, ele vai dizer para Satanás: a descendência da mulher ferirás a sua cabeça e tu ferirás o calcanhar. Então Jesus, ele morre naquela cruz, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Amados, nós cremos que com Jesus, com ele nós viveremos. A nossa vitória está garantida. Nós precisamos lutar dia após dia. Nós estamos derrotados, mas nós precisamos levantar a nossa cabeça todos os dias, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ei, então levante-se, amado. Levante. Não ande como um derrotado. O Senhor é contigo. Você precisa entender que você está numa batalha, mas o seu Deus está contigo nela. Os teus anjos estão pelejando ao teu favor. As mãos poderosas do Senhor estão sobre a tua vida. Então, amados, nós precisamos entender que as pessoas não devem tomar. Uma delas é subestimar o inimigo e a outra é superestimar o inimigo. O que é inimigo? É quando nós não cremos no seu poder, nós não cremos na sua malignidade, nós não cremos na sua astúcia, nós não cremos no seu engano, nós não cremos que ele existe, como muitas pessoas não creem. Acreditam que Satanás e seus demônios é apenas uma ideia da igreja, que são fantasmas que não existem. Outras pessoas até creem, mas vivem uma vida como se esses inimigos talvez não tenham tanta força sobre a sua vida. É por isso que muitos estão escrachados pela ação do inimigo. Muitos estão porque têm subestimado a ele.
E a outra atitude dessa batalha é que nós não podemos superestimar o inimigo, ter medo do inimigo, saber que ele é poderoso, mas nós temos um Deus acima dele. Nós precisamos entender que o inimigo, ele existe, mas nós temos que dar mais crédito a Jesus do que o inimigo. E existem muitas pessoas que têm dado mais crédito ao inimigo do que a Jesus. Amados, toda a autoridade está sobre Jesus. E através dessa autoridade para vencer o inimigo das nossas almas. E é dessa forma que nós temos que andar, sabendo que nós temos a autoridade para vencer o inimigo. Então, amados, nós precisamos saber que o inimigo, ele ruge como o leão, mas ele não é o leão. Jesus Cristo é o leão. Há apenas um leão, e é o leão da tribo de Judá, e ele reina sobre as nossas vidas. Mas muitas pessoas não têm deixado ele reinar sobre as suas vidas. Nós precisamos sujeitar a ele e não ao inimigo das nossas almas. Então, como eu devo fazer para vencer essas batalhas espirituais? Primeiro, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo e quem não é o nosso inimigo. O texto que acabamos de ler, ele vai dizer que é contra sangue, mas é contra as potestades, o inimigo das nossas almas. As pessoas não são os nossos inimigos, mas infelizmente muitas pessoas têm agido dessa forma, ferido pessoas, machucado pessoas, fazendo maldade contra as pessoas. E esse não é o pensamento de Deus. Nós não devemos ferir as pessoas, mas sim nós devemos ser um com elas em Cristo Jesus. Só que muitos têm deixado a maldade ser gerada em seu coração, desejando mal, querendo ferir o coração das pessoas, tendo inveja, fazendo vários tipos de atrocidades. Não. Amados, Jesus ensina a que a gente possa orar por aquelas pessoas que desejam mal para a nossa vida. Só que às vezes há pessoas com um coração voltado de maldade, onde o pecado tem dominado a sua vida. O nosso inimigo é Satanás. E por que as pessoas fazem maldade umas? É porque tem deixado o pecado dominar o seu coração. É porque tem deixado Satanás e seus demônios dominar o seu coração. Essas pessoas, na verdade, elas estão cegas espiritualmente. Elas não estão sujeitando a Deus, mas estão sujeitando ao diabo. Elas não estão fazendo a vontade da sua carne e a vontade do inimigo, porque a vontade do inimigo é a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. O nosso inimigo é Satanás, pois é ele que se rebelou. É ele que fez uma rebelião nos céus. E ele foi expulso de lá com a terça parte dos anjos. Amados, ele foi expulso de lá e veio com um propósito: destruir a nossa vida. Ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua família. Por isso que em
toda a história da humanidade, ele foi recebendo vários nomes por causa da sua malignidade, por causa da sua maldade. Ele recebeu nome de Satanás, antiga serpente, dragão, inimigo, adversário, acusador, tentador, pai da mentira, assassino, Deus desse século, príncipe da potestade do ar. Seu currículo é extenso e terrível. E a Bíblia, ela diz que ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Mas maior é o que está em nós, amados. Ei, maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Então não deixe Satanás dominar a tua vida, amados. Sujeite ao Espírito Santo. Busque a face dele. Busque a presença dele. Busque meditar na palavra. Busque se revestir com as armaduras de Deus, para que você não caia nas ciladas do inimigo. Nós precisamos conhecer o inimigo, porque ele é astuto. Ele usa de ciladas, de estratégias, para que você caia no pecado, para que você desonre o seu Deus, para que você não faça estratégias, ciladas, para que você possa pecar. A Bíblia diz que ele se faz de anjo de luz para enganar as pessoas, para enganar a própria igreja. E durante toda a história, Satanás fez muito isso. Ele começou lá no Eva, e ele tem vindo enganando homens e mulheres de Deus, para que sejam desonrados, para que sejam... Ele usou homens e mulheres para levantar ídolos, para levantar deuses, para que o homem pudesse adorar a criatura e não ao Criador. E ele tem continuado a fazer isso. Ele tem tentado cada vez mais entrar para dentro das igrejas, para que elas possam se fechar, para que elas possam ser derrubadas. Ele tem levado a homens e a mulheres a tentar tirar o foco de Cristo e adorar a Ele. Mas nós, como filhos de Deus, nós não podemos cair nas artimanhas e ciladas de Satanás. Nós precisamos buscar ser sensíveis à voz do Espírito, ao Espírito Santo, para nós entendermos e sabermos que quando o inimigo está agindo sobre a nossa vida, pois eles são poderosos. Nossos inimigos são chamados de principados e potestades, de dominadores do mundo tenebroso. Seu domínio alcançou o mundo inteiro. O apóstolo João, ele vai dizer que nós somos de Deus, mas o mundo está sepultado no maligno, o mundo jaz no maligno. Amados, quem não vive uma vida para Deus, quem não vive uma vida para Cristo, quem não entregou a sua vida a Cristo, quem vive no pecado, quem vive nas trevas, está sepultado no maligno. Ei, você precisa olhar para Cristo e não para o inimigo das nossas almas. O diabo, ele tem o seu reino, ele mantém os seus súditos escravizados, ele cega o entendimento de muitos. Lá em 2 Coríntios 4:4, vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandecesse a glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
Ele cegou e Ele tem cegado. Não importa a sua idade, do mais novo ao mais velho, Ele tem cegado, para que as pessoas não possam encontrar a luz que é Cristo Jesus. Amados, nós temos um exemplo chamado Paulo. Ele era um perseguidor de cristãos, mas ele estava a caminho de Damasco, quando o Senhor Jesus teve um encontro com ele. E ali Paulo, ele viu a luz, ele viu Jesus. E o interessante de tudo, que depois que Paulo, ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego por 3 dias. Sabe o que eu entendo? É porque o Senhor, ele deixou Paulo cego, para que ele entendesse a cegueira espiritual que ele estava, a cegueira espiritual da religiosidade, a cegueira espiritual do seu próprio ser, de achar que ele era o dono da verdade. Mas Jesus envia Ananias até Paulo, e estende as suas mãos sobre a vida de Paulo, e as escamas dos olhos caem, e aquele homem nunca mais será eu mesmo. Paulo foi transformado, Paulo foi impactado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Então aquele homem, ele não mais olha para trás, ele não olha mais para o seu passado. Ele vai dizer: não vivo mais eu, mas vivo. Ele estava dizendo que Satanás havia perdido sobre a vida dele, que quem reinava sobre a vida de Paulo agora era Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. E é dessa maneira que nós devemos falar, nós devemos profetizar: não vivo mais eu, mas Cristo vive através da minha vida. Ei, você precisa declarar isso, meu irmão. Você precisa declarar isso, minha irmã. Não é você o que mais vive, mas é Cristo que vive. Declare isso. Satanás não tem poder. Ele pode arrumar suas ciladas, mas o nome que está acima de todo nome, ele tem poder para destruir todas elas. Não deixe Satanás dominar a tua vida. As escamas dos olhos das pessoas, elas precisam cair. Ei, as escamas dos olhos das pessoas precisam cair. E você é um instrumento de Deus para que isso aconteça. Você é um instrumento de Deus para que isso aconteça. Quantas pessoas estão lá fora, estão cegas espiritualmente. Um dia um amigo, ele disse para mim: eu leio a Bíblia e não entendo nada. É porque ele não deu liberdade ao Espírito de Deus ainda na sua vida. Ele não clamou ao Senhor: traga revelação do céu. Ele não entregou a sua vida ainda a Cristo. Que a cegueira espiritual caia e ele possa ter entendimento do poder do Evangelho, que é loucura para aquelas pessoas que estão lá fora. Para nós é o poder de Deus. Ei, amados, Satanás e seus demônios estão atuando nos filhos da desobediência, fazendo deles escravos. Se você não anda em obediência a Deus,
Se você não faz a vontade de Deus, você está sendo escravizado pela carne, você está sendo escravizado pelo pecado, você está sendo escravizado por Satanás e seus demônios. E essas cadeias, elas precisam cair na sua vida. Elas precisam cair, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque você vai agradar um, mas vai desagradar o outro. Não tem como você servir a Deus como trevas juntos. Não tem como, amados. Não tem como. Há uma ilustração que eu vi há muito tempo de um homem que foi levado às regiões celestiais, e ele foi colocado em cima de um muro, e de um lado estavam os anjos e de outro os demônios. E os anjos clamavam a ele: vem para o nosso lado, para que você possa passar a eternidade conosco, adorando ao Senhor, adorando ao Rei da Glória. E do outro lado estavam os demônios em silêncio. Os demônios não falavam nada. E aquele homem em cima do muro, ele achou aquilo diferente. Ele ficou com pulga atrás da orelha. Ele foi perguntar ao demônio: por que os anjos desse lado clamam para que eu possa ir para o lado deles, mas vocês não falam nada comigo? E o demônio respondeu: simplesmente porque aqueles que estão do muro, em cima do muro, já estão do nosso lado. Ei, amados, somente há dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo, por qual você tem caminhado. Se você se converteu a Cristo, você estava caminhando no caminho da perdição, mas quando você encontrou a luz que é Jesus, você converteu e agora você está caminhando para a eternidade com Deus. Então você não pode mais olhar para trás, você não pode querer voltar ao pecado, você não pode querer mais voltar àquele mundo de perdição, mas o seu foco é Cristo. Isso Paulo vai dizer: esqueço-me das coisas que ficaram para trás e prossigo para as que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para receber a coroa da vida. E assim é a forma que nós devemos caminhar, prosseguindo para o nosso é Cristo Jesus. Conhecer o nosso inimigo, pois a malignidade deles é imensa. Como as pessoas dão liberdade a ele através do pecado, para que eles dominem sobre a sua vida. E eles têm levado à morte, eles têm levado a guerras, a violências, ele tem levado a agressões, a estupros, a drogas, ao alcoolismo. Ele tem bagunçado a vida de muitos. Ele tem feito uma destruição no mundo. Somos filhos de Deus para manifestar a glória de Deus, para que essas trevas... Amados, nesse momento, quantas pessoas estão se prostituindo agora? Quantas pessoas estão se embriagando agora? Quantas pessoas estão cometendo algum furto, algum roubo? E nós estamos aqui. Quantas pessoas agora podem estar tirando a vida?
ou a sua própria vida. E no meio dessas pessoas pode ter um pai, uma mãe, um irmão, um filho ou uma filha. Pode ter um primo, um tio, um sobrinho. Pode ter uma pessoa que a gente ama muito e eles estão lá pelo pecado, pelo nosso inimigo. Nós temos feito para que essas pessoas elas possam encontrar a luz, porque nós somos luz dessa terra. Nós somos dessa terra. Nós precisamos salgar, nós precisamos iluminar. Porque quando nós vemos essas pessoas sendo entregues e quando elas chegam à morte, não tem mais como clamar pela vida delas. Elas já decidiram. Um pastor contando quando ele foi em um cemitério e uma mãe, ela estava aos prantos pela misericórdia de Deus, para que Deus pudesse salvar. Então aquele pastor, ele foi acalmar aquela mãe e ela disse: pastor, eu estou gritando, clamando a Deus pela salvação da minha filha, porque eu sei que a vida dela era entregue a Satanás, porque ela se drogava, ela se prostituía, ela não queria Deus na vida dela. Eu estava clamando para onde que ela estava indo. E assim são as pessoas que não querem a Deus na vida delas. E assim são as pessoas que não querem entregar a sua vida a Cristo. A cada dia elas vão dando um passo para a eternidade sem Deus. Amados, muitos levantaram a mão para o Senhor, mas muito tem se perdido. Lembrei de um personagem, Sansão. Sansão foi um homem que tinha o voto de Nazireu. E aquele homem, ele não podia beber bebida forte, ele não podia cortar o seu cabelo. Então Sansão começa a beber bebida forte. Ele toca naquilo que é impuro e ele só ia distanciando de Deus. Eles conseguem cortar o cabelo de Sansão e ali ele perde toda a sua força. Mas Sansão não perdeu a sua força porque cortou o seu cabelo. A Bíblia diz que quando ele vai lutar contra os filisteus, a Bíblia diz que ele não tinha percebido, mas o Espírito Santo já havia saído de Sansão. Porque Sansão havia a cada momento se contaminando com aquilo que não poderia se contaminar. E muitos que levantaram um dia a sua mão para Cristo têm feito isso, se contaminado com aquilo que não pode se contaminar, do seu relacionamento com Deus. E assim como Sansão, essas pessoas estão sendo algemadas, furaram o Sansão, e ele foi ridicularizado, zombaram dele. E é isso que acontece com muitos que um dia entregaram a sua vida a Cristo, mas se têm se distanciado a cada dia do Senhor, por não fazer a vontade de Deus, por distanciar de Deus, que vai tocar, se embriagando com aquilo que não deveria e cortando os seus laços com o Senhor. Não. Amados,
temos que entender que o pecado, ele não tem domínio sobre nós. Ei, o pecado, ele não tem domínio sobre nós. Deus não deixa você ser tentado além daquilo que você pode suportar. Jogar nele, amados, é só se jogar na presença dele. Quando vier as tentações, comece a clamar ao Senhor, comece a louvar a Ele, comece a glorificar o nome dEle, comece a dizer a sua vida. Não deixe o pecado te dominar, mas seja embriagado com o Espírito Santo de Deus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Resista às tentações, amados. Assim como Jesus, ele resistiu quando ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo Satanás. E ali Jesus passou 40 dias sem se alimentar. Então Satanás, ele começa a tentar tocar na fraqueza de Jesus. Ele estava com fome. Então Satanás vai dizer: transforme essas pedras em pães. Mas Jesus não queria fazer a vontade de Satanás. Então não faça para agradar a sua carne, mas para transformar aquelas pedras em pães. Mas ele não quis. Ele vai dizer para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É disso que nós vamos viver, de Deus, da palavra de Deus, de Cristo Jesus, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte de água viva. E aqueles que comer dele e beber dele nunca mais terá fome. E nós precisamos todos os dias ter sede de Jesus. Então Satanás, ele leva Jesus para um lugar bem alto. E mostra para Jesus todos os reinos da terra. E ele tinha poder sobre eles por causa do pecado do homem. Então Satanás vai dizer para Jesus: se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos. Mas Jesus sabia que um dia todo aquele reino seria dele. Lá em Apocalipse está dizendo: então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do nosso Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Por isso que Ele é Rei de reis e Senhor de senhores. Ele precisava ir para a cruz primeiro, para depois reinar. E às vezes nós queremos atropelar as coisas. É por isso que nós deixamos de fazer a vontade de Deus e fazemos a vontade da carne, a vontade de Satanás, que é que você é o alvo, que é Cristo Jesus. Então, Satanás, não desistindo, ele levou Jesus para o alto do templo. E ali ele disse para Jesus: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te protejam, e eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Satanás queria que Jesus mostrasse o seu poder, que mostrasse a sua autoridade, que ele era o próprio Deus. Ele queria que Jesus caísse ali no templo
para que as pessoas soubessem que ele era o Messias, que os anjos o guardariam. Mas Jesus não fez, porque Jesus, ele queria fazer a vontade do Pai. Jesus sempre quis fazer a vontade do Pai. E é dessa forma que nós devemos fazer, amados, fazer a vontade do Pai. E se só nós fazemos ela quando nós revestimos da armadura de Deus, quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso coração, como Jesus fez. E quando Satanás vir com as suas ciladas, com as suas artimanhas, dá uma força para ele. Nós queremos fazer a vontade do Senhor. Satanás, ele tentou até colocar dúvidas em Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. E você? Você é o Filho de Deus? Ei, você é o Filho de Deus. Declare isso para Satanás e seus demônios. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou filho dele. E você não tem poder sobre a minha vida. Nós precisamos declarar que nós somos filhos de Deus. Amados, como nós temos andado diante do nosso Deus? Será que nós temos buscado viver para Ele? Será que nós temos levado Jesus todos os dias para onde nós andamos, para onde nós estamos? Será que nós temos convidado Ele para andar conosco? Para finalizar, queria contar mais uma historinha. Havia um jovem que ele foi convidado para uma guerra. E naquele exército ele fez vários amigos. Então ele tinha um pai muito rico, um pai que o amava. Então aquele jovem, ele foi para a guerra e infelizmente ele morre na guerra. Então os seus amigos, como sabiam que o pai dele o amava muito, seus amigos queriam fazer uma homenagem para aquele pai. Então eles resolveram pintar um quadro com o retrato do filho daquele homem. Aquele homem, ele era um homem muito rico e ele tinha quadros valiosos. Então por isso aquela ideia de pintar um quadro com o retrato do filho dele. Então aqueles jovens, ele foi até a casa daquele homem rico e deu aquela notícia que ele não queria ouvir, que o seu filho havia morrido. Mas eles o presentearam com um quadro, com o retrato do seu filho. Então aquele homem, ao mesmo tempo que ele ficou triste pela morte do seu filho, ele ficou alegre com aquele presente. Então aquele homem, ele um dia ele também partiu. Só que ele era um homem muito doador, ele amava os pobres. Então ele quis fazer um leilão com os seus quadros depois da sua morte. Então aconteceu um grande leilão e ali seria leiloado todos os seus quadros. Então várias pessoas com muito dinheiro foi àquele leilão, porque aquele homem tinha muitos quadros valiosos. Então o leiloeiro, ele começou o leilão com o quadro do filho. Então ele colocou o quadro do filho ali na frente da mesa onde ele estava, e ele começou o leilão dizendo: quem dá algo por esse quadro? E aquelas pessoas não falavam nada,
porque aquele quadro não era um quadro conhecido, o quadro do filho. Então, o leiloeiro começou a insistir e as pessoas que estavam naquele leilão começaram a reclamar. Nós não queremos esse quadro porque ele não tem valor nenhum, mas nós queremos os outros quadros. Mas o leiloeiro disse: está no testamento, primeiro tem que ser esse quadro, o quadro do filho. Então, o mordomo daquela família, que amava muito aquele senhor, ele, com pouco dinheiro que ele estava na sua carteira, ele vai dizer: eu dou 100 por esse quadro. Então o leiloeiro começa a dizer: quem dá mais que 100? O leiloeiro ia insistindo, mas ninguém falava nada. Então o leiloeiro disse: e dou-lhe uma, e dou-lhe duas, e dou-lhe 3, vendido para o cavaleiro. E o leiloeiro bate o martelo e diz: está encerrado o leilão. E as pessoas começam a reclamar: como assim os outros quadros? Está escrito no testamento: quem leva o filho leva tudo. Ei, quem leva o filho leva tudo. Quem leva Jesus para a tua vida vai levar tudo para a eternidade com ele. Leve o filho hoje para a tua casa. Leve Jesus para a tua casa, amados. Ei, leve Jesus para a tua casa essa noite. Não deixe ele de fora. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então levante e adore ao Senhor. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo. Coloque a mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por esta noite, Senhor Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou a cada coração. Que nós possamos receber essa palavra, Senhor Deus, e colocá-la em prática, Senhor. Que nós possamos entender que o pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Que Satanás, ele está dissipado das nossas vidas. Mas é Tu que reinas. Tu és que é o Senhor das nossas vidas. Tu és que é o nosso Deus. Oh Pai,
Que os teus filhos possam sujeitar a tua vontade. Que a casa deles, Pai, possam servir somente a Ti, Senhor Deus. Se há alguma pessoa no nosso meio, Pai, se há alguma pessoa que está nos assistindo através da quarta parede, se está sofrendo a opressão do maligno, se está sendo reinada por Satanás, que isso caia por terra agora, no nome de Jesus. E nós declaramos que ela é do Senhor. Pai, que os teus filhos, Pai, possam estar com o coração no Senhor, que a mente deles possam fluir no Senhor, que eles possam adorar o Senhor em espírito e em verdade, que nada mais importe na vida deles que o Senhor, que eles possam decidir todos os dias da vida deles em acordar e dizer: é o Senhor que me governa, é o Senhor que reina sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. É o Senhor que reina. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Ah, Deus, que os teus filhos possam ter prazer em Ti, prazer na Tua palavra, Senhor Deus. Que eles possam colocar filtros espirituais, Senhor Deus. Que o Senhor possa colocar filtros espirituais sobre as nossas mentes, sobre o nosso ouvido, sobre a nossa boca, sobre o nosso corpo, para que nós não possamos tocar em nada, para que nós não possamos embriagar com nada, mas que possamos viver somente para Ti. Que a Tua igreja, Senhor Deus, ela possa clamar ao Senhor pelo fogo do Teu Espírito, para que eles possam queimar e iluminar nessa terra, para que eles possam ser luz desse mundo e sal dessa terra, para que eles sejam instrumentos, para que as escamas caiam dos olhos daqueles que estão lá fora, perdidos nas trevas. Oh Deus, levanta, Pai, levanta cada vez mais homens e mulheres de Deus para cumprir o propósito, para que a Tua palavra seja pregada a tempo e fora de tempo. Fortalece os Teus filhos, Pai, nas aflições, nas dificuldades, mas que eles possam entender que o Senhor suprirá todas elas. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Queria agradecer a todos vocês que esteve aqui essa noite conosco. Agradecer a você que está aí na quarta parede, adorando ao Senhor. Compartilhe essa live, para que a palavra de Deus, ela possa cada vez mais chegar a mais lares. Amém? Então estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre aqueles que amam e aguardam a vinda de nosso Senhor. E todos vamos dizer em uma só voz: amém, até a última pessoa. Deus nos abençoe. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra,
as estrelas.